Praticamente durante toda a sua história, a URSS foi o país mais fechado do mundo, como hoje é a Coreia do Norte. Todo cidadão soviético sabia desde muito jovem que as fronteiras da pátria estavam a 7 chaves. As pessoas comuns não eram autorizadas a sair do país, por isso viviam sempre no mesmo pântano soviético. Monotonia, tédio e ausência de qualquer perspectiva. Ao mesmo tempo, a propaganda oficial insistia que as fronteiras fechadas eram necessárias para que os capitalistas traiçoeiros, gananciosos e astutos não invadissem e destruíssem o pacífico Estado socialista. E isso apesar de, na maioria dos casos, ser justamente a URSS o agressor. Basta lembrar da Finlândia ou do Afeganistão. Mas até o último momento, os cidadãos crédulos continuavam sendo convencidos de que as fronteiras estavam solidamente fechadas e que os heróicos guardas de fronteira estavam sempre prontos para enfrentar qualquer ameaça inimiga. Hoje vamos falar sobre como o poderoso regime soviético não conseguiu proteger suas fronteiras inquebráveis. E não de um enorme exército inimigo, mas de uma única pessoa, o piloto amador alemão Matthias Rust. Vamos analisar em detalhes o maior fracasso da história do sistema de defesa aérea soviético. E vamos tentar explicar por que uma pessoa, sem habilidades de espionagem ou treinamento especial, conseguiu não apenas cruzar a fronteira da URSS, mas também voar por metade do país e pousar. Não em algum campo deserto, mas bem no centro de Moscou, na Praça Vermelha. Meu nome é Semyon, canal Mega Show TV. Vamos começar. A fronteira está a 7 chaves. A princípio, a fronteira da URSS parecia bem protegida. O próprio sistema de proteção era complexo e incluía tanto diversos meios técnicos quanto o uso de obstáculos naturais. Além disso, a fronteira frequentemente passava por zonas geográficas difíceis: montanhas, rios, desertos, taiga e tundra. Essas condições naturais por si só já eram um obstáculo sério. Além disso, para que houvesse menos pessoas querendo fugir da URSS, o paraíso socialista, eram criados todos os tipos de obstáculos para quem quisesse entrar na zona de fronteira. Para acessar esses territórios, era necessário obter uma permissão especial. Ela só era concedida para viagens oficiais de trabalho ou convite escrito de parentes residentes permanentes nesse território. Queridos espectadores, se vocês já tiveram que passar pelo procedimento de visita às zonas de fronteira, por favor, escrevam sobre isso nos comentários. Estamos muito interessados nos detalhes e nas suas impressões sobre isso. Algumas palavras sobre os guardas de fronteira. Na época da União Soviética, as tropas de fronteira não faziam parte do exército nem eram uma estrutura separada, como acontece na maioria dos países do mundo. Eles eram subordinados à KGB. Sim, você ouviu certo. Os guardas de fronteira faziam parte do serviço secreto e eram um elemento estrutural indispensável. Isso já era um sinal claro de que as autoridades soviéticas davam tanta importância à segurança das fronteiras que confiaram essa tarefa à organização mais fechada e poderosa da URSS. Aliás, nas tropas de fronteira serviu, em sua época, o pseudo-presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Então, formalmente, Lukashenko e Putin são colegas desde jovens. Talvez por isso eles se entendam tão facilmente. Como dizem, um pescador reconhece outro de longe. Mas tudo bem. Reforçava a fronteira com defesa antiaérea, essencial, já que a URSS podia iniciar a Terceira Guerra Mundial a qualquer momento. Sem proteção aérea, não havia segurança. Não dava para ficar sem. O sistema de defesa antiaérea soviético incluía tanto complexos de mísseis antiaéreos terrestres quanto caças supersônicos. Por isso, qualquer objeto voador, identificado ou não identificado, deveria ser inevitavelmente eliminado em caso de cruzamento ilegal da fronteira. Assim, na noite de 1º de setembro de 1983 sobre Sakhalina, um avião de passageiros Boeing 747 realizando um voo dos Estados Unidos para a Coreia do Sul foi abatido. De acordo com a versão oficial, o avião desviou-se acidentalmente da rota, entrou no território da URSS e foi destruído. Morreram 269 pessoas e a própria tragédia complicou ainda mais as já tensas relações soviético-americanas. Mas apenas 4 anos depois, essa defesa aérea soviética tão bem planejada e tecnicamente equipada sofreu um fracasso grandioso, sem igual na história da aviação mundial até hoje. Quem é Rust? Para começar, algumas palavras sobre o protagonista. Matthias Rust era um cidadão da RFA, ou seja, da Alemanha Ocidental.
ou seja, de um país livre, democrático, normal e civilizado do mundo ocidental. Nasceu em 1º de junho de 1968, portanto, no momento do seu famoso voo, ele tinha apenas 18 anos. Um garoto, nada mais que isso. Mas ficou famoso para o resto da vida. Isso é certo, desde criança Rust era fascinado pelo céu, queria se tornar piloto. Por isso, aos 16 anos entrou para o aeroclube em Hamburgo, e ao completar 18 anos conseguiu a licença de piloto. Além disso, Rust tinha muito medo da guerra, era pacifista por convicção. Em grande parte, isso se explica pelo fato de que a Alemanha, dividida em 2 países durante todo o período da Guerra Fria, esteve bem no centro do confronto entre as duas superpotências. No território da RDA estava posicionada a maior concentração de tropas soviéticas da Europa. Elas estavam equipadas com os mais modernos armamentos de mísseis com ogivas nucleares. Da mesma forma, no território da RFA estavam posicionadas tropas americanas com suas armas nucleares. Os mísseis estavam apontados uns para os outros. E caso a Guerra Fria se transformasse em uma guerra quente, a Alemanha seria a primeira a ser atingida. Ambas as Alemanhas. E o povo alemão, em sua maioria, se transformaria em cinzas radioativas em questão de minutos. É verdade que em 1987 a situação já não era tão crítica. Um ano antes, Reagan e Gorbachev se encontraram em Reykjavik e falaram sobre a redução mútua de armamentos, e também sobre a diminuição da tensão entre os Estados Unidos e a URSS. Já em poucos anos, essa política levaria ao fim da Guerra Fria e à redução das expectativas de um apocalipse nuclear global. Por 2 décadas. Até que Putin, ignorando todas as conquistas de seus antecessores, invadiu a Ucrânia e mais uma vez colocou o mundo à beira da destruição mútua. Mas vamos voltar para 1987, quando ninguém no mundo ainda sabia sobre o iminente fim do confronto global. Por isso, Rust continuava com medo de uma guerra nuclear e achava que os líderes dos Estados Unidos e da URSS deveriam ser mais persistentes no desarmamento e no estabelecimento de boas relações de vizinhança. E eles precisavam ser impulsionados por algum evento extraordinário e grandioso, por exemplo, um voo até a URSS e um pouso no centro de Moscou. Muitos anos depois, em uma de suas inúmeras entrevistas, Rust lembrou assim: naquela época eu estava cheio de esperanças. Eu acreditava que tudo era possível. Eu pensava que poderia construir uma ponte imaginária entre o Ocidente e o Oriente e pousar nos portões do Kremlin em Moscou. Se eu conseguisse atravessar a cortina de ferro ileso, isso mostraria que Gorbachev estava realmente disposto a ter um novo relacionamento com o Ocidente. Como nesse caso, Reagan poderia continuar falando sobre o Império do Mal. Ou seja, os objetivos do piloto novato eram bastante nobres: ajudar a melhorar as relações entre os Estados Unidos e a URSS. Faltava apenas uma coisa: chegar vivo e ileso. Um voo de 1000 quilômetros. Para qualquer pessoa racional, especialmente alguém que viveu na época da Guerra Fria, a ideia de Rust pode parecer uma aventura insana, um suicídio puro e simples. No fundo, o próprio rapaz também entendia isso. Por isso, do início ao fim do voo, ele quase virou o manche 180 graus várias vezes. No entanto, a fé na correção de suas convicções, uma sorte inacreditável e a estupidez descarada dos militares da defesa aérea soviética permitiram que ele realizasse um dos feitos mais incríveis da história do século XX. Primeiro, Rust alugou de seu próprio aeroclube um pequeno avião Cessna 172 Skyhawk de fabricação americana. Como esse modelo não foi projetado para voos longos, o jovem o modificou várias vezes, instalando tanques de combustível adicionais. Ao mesmo tempo, ele tinha consciência de que suas habilidades de pilotagem não eram suficientes para uma viagem tão perigosa. Por isso, Rust fez um grande desvio antes de cruzar a fronteira da URSS. Em 13 de maio de 1987, ele decolou do aeroporto da cidade alemã de Watersen e pousou na Islândia. No dia 22 de maio, Rust voou para a Noruega e de lá, em 25 de maio, para a capital da Finlândia, Helsinki. E finalmente chegou o dia 28 de maio, o dia decisivo. Esse dia não foi apenas ensolarado, embora isso também fosse importante. Na União Soviética era celebrado como Dia do Guarda de Fronteira. Se essa data foi escolhida de propósito ou se foi apenas uma coincidência, Rust nunca contou. O que, é claro, gerou muitas teorias da conspiração. Oficialmente, o rapaz deveria voar para a capital sueca, Estocolmo.
De qualquer forma, ele informou esse trajeto ao Serviço de Controle de Tráfego Aéreo e decolou às 13h21. No entanto, ao chegar ao Golfo da Finlândia, Rust virou bruscamente em direção ao URSS. O controlador notou a mudança de rota e tentou contatar a aeronave, mas o jovem já tinha desligado o rádio. Quando o avião desapareceu dos radares, os finlandeses acharam que ele havia caído e enviaram um helicóptero de resgate para procurá-lo. Por outro lado, o avião de Rust apareceu nos radares soviéticos. 3 baterias de mísseis foram colocadas em prontidão e 2 caças MiG-20 e 3 foram enviados para interceptá-lo. Os pilotos pediram permissão para abrir fogo, mas não receberam resposta. Mais tarde, essa decisão foi explicada pelo fato de que, após a derrubada do Boeing sul-coreano, ordens desse tipo só poderiam ser dadas pelo alto comando, que, por razões desconhecidas, permaneceu em silêncio. Assim, Rust teve sorte pela primeira vez. Além disso, o avião de Rust voava em baixa altitude e baixa velocidade, o que tornava impossível o acompanhamento constante por caças de alta velocidade. Mais 2 vezes caças soviéticos de outros aeródromos decolaram para interceptá-lo, mas com o mesmo resultado. Os pilotos não recebiam instruções claras sobre o que fazer com o avião invasor, por isso simplesmente retornavam às bases. Da segunda vez, Rust teve uma sorte incrível quando se aproximou de Pskov. Justamente naquele dia, estavam sendo realizados exercícios militares. Por isso, o jovem controlador inexperiente por precaução atribuiu a todo o tráfego aéreo da região o status de aeronave amiga, para não abater ninguém dos seus. Assim, o alemão Rust virou pseudônimo. Своим. Pela terceira vez, Rust teve sorte quando se aproximou de Torzok. Na véspera, 2 aviões militares colidiram no ar nessa região. Como Rust voava em baixa velocidade e baixa altitude, ele foi confundido com um helicóptero envolvido em operações de busca e salvamento. É realmente incrível. Mas a sorte dele não acabou aí. Ao chegar à região de Moscou, Rust encontrou a defesa aérea local já informada pela fronteira, exceto pelo dado principal. Não foi dito uma palavra sequer sobre o fato de que esse avião havia cruzado a fronteira ilegalmente. Por isso, acharam que era algum esportista amador em um Yak-12 que simplesmente saiu da rota. Isso já tinha acontecido antes. Nos arredores de Moscou, vários aeroclubes da capital organizavam competições com frequência. O alarme só foi dado quando o avião entrou no espaço aéreo de Moscou, onde todos os voos eram proibidos, tanto militares quanto civis, mas já era tarde demais. Ninguém teve coragem de abatê-lo sobre a cidade densamente povoada. A última vez que Rust teve sorte foi ao se aproximar e descer no centro de Moscou. Depois de dar algumas voltas, quase tocando os telhados das casas e os fios dos trólebus, ele pousou na grande ponte Moskvoretsky. E por milagre, sem colidir com os carros, ele deslizou até a principal praça da URSS, a Praça Vermelha. Lá, ele começou a dar autógrafos para os pedestres chocados, mas logo foi preso. A viagem terminou com um sucesso incrível. O que o voo de Rust provocou? A KGB inicialmente suspeitou que Rust fosse agente dos serviços secretos ocidentais, não apenas um jovem idealista. Havia coincidências demais para ser verdade. Era o dia do guarda de fronteira. Ele pilotou o avião com bastante habilidade e houve uma combinação surpreendente de vários fatores. Por muito tempo, ninguém conseguia aceitar o fato de que um jovem comum, sem nenhuma habilidade de espionagem, conseguiu enganar uma das melhores defesas antiaéreas do mundo. Sem encontrar ligação de Rust com a CIA ou outros serviços de inteligência, a KGB enviou o caso ao tribunal. Lá, o piloto infrator foi condenado a 4 anos de prisão por cruzar ilegalmente a fronteira soviética, violar a legislação de aviação e hooliganismo. Na verdade, após cumprir 14 meses, Rust foi perdoado e enviado em agosto de 1988 para sua terra natal, onde foi recebido como herói. Na URSS, o voo de Rust foi visto como grande fracasso da defesa aérea soviética. Um sinal da falta de coordenação adequada entre diferentes unidades e ramos das forças armadas, além da ineficiência de toda a administração militar. Gorbachev demitiu mais de 30 generais, incluindo o ministro da Defesa, Sergei Sokolov. Segundo os contemporâneos, uma limpeza tão grande no alto comando militar foi comparável às purgas de Stalin, mas desta vez ninguém foi executado. E novamente, o voo de Rust deixou uma impressão inesquecível nos cidadãos soviéticos e gerou inúmeras piadas, que em sua maioria ridicularizavam a ineficiência e a desorganização do governo soviético.
Por exemplo, os moscovitas brincaram por muito tempo que, após o pouso de Rust, Gorbachev ordenou que fossem colocados guardas ao lado de todas as fontes, caso um submarino americano aparecesse nelas. E por que não? Vai que o diabo resolve pregar uma peça, né? Verses alternativas. Bem, falando sério, realmente há muitas coisas não esclarecidas no caso de Rust. Ou melhor, pouca coisa é explicável. Apesar da explicação oficial sobre os erros do comando, que não tomou uma decisão a tempo, ainda existem várias versões alternativas com diferentes graus de credibilidade. As versões mais comuns dizem que Rust era agente, não de inteligência ocidental, mas soviética, ou que a KGB o usou sem seu conhecimento. O verdadeiro objetivo dessa operação era dar a Gorbachev um motivo perfeito para se livrar da velha cúpula conservadora de generais, nomeada ainda na época de Brezhnev, e substituir esses generais por pessoas de sua confiança. Considerando as consequências dessa história, essa versão não é tão infundada assim. Ainda mais porque o ministro demitido, Sokolov, sabotava de todas as formas as iniciativas de desarmamento de Gorbachev e, de modo geral, colocava obstáculos nas reformas dele. Além disso, alguns pesquisadores afirmam que Rust tinha problemas psicológicos, o que o levou a tomar a decisão de fazer o voo. Sobre sua tendência ao suicídio e, ao contrário, sobre o desejo de obter reconhecimento entre outras pessoas, de se tornar conhecido e famoso. Há uma suposição de que o jovem realizou o voo para ganhar alguma aposta. De qualquer forma, o pouso bem-sucedido na Praça Vermelha é a prova mais clara de que não há nada impossível no mundo. Especialmente quando se trata da União Soviética, onde a negligência, a incompetência e a irresponsabilidade eram a norma de vida, algo que a herdeira da URSS adotou com prazer. Tchau a todos.